Pura besteira. Naki ridiculariza ameaças da mídia estatal russa sobre ataque com Oreshnik. A Kiev, Michael. Naki está convencido de que a Rússia não lançará um ataque à capital da Ucrânia com seu míssil Oreshnik. O canal pró-Kremlin, Mesh, está tentando assustar a Ucrânia com o Oreshnik, afirmando que a Rússia estaria se preparando para lançá-lo contra Kiev nos próximos dias. Por que isso é pura besteira? O blogueiro e analista militar Michael Naki explica. Primeiro, é importante lembrar que o Mesh mente o tempo todo. Acredite se quiser, mas até do que o próprio Ministério da Defesa da Rússia. De fato, eles publicam os absurdos mais ridículos, mesmo pelos padrões da propaganda russa. Em segundo lugar, o Oreshnik é um pedaço inútil de sucata, que mostrou desempenho nulo na sua última tentativa de uso contra a Ucrânia. Ele não atingiu o alvo pretendido, não causou danos significativos e se mostrou menos eficaz do que drones como o Shahed. Os blogueiros pró-guerra ficaram bastante desapontados, pois esperavam resultados milagrosos dessa arma maravilhosa. Em terceiro lugar, o Oreshnik é ineficaz porque não foi projetado para ataques convencionais precisos. Ele foi feito para carregar ogivas nucleares, o que significa que uma margem de erro de dezenas ou até centenas de metros não faz diferença. O objetivo seria a destruição em massa com carga nuclear. Ele não é adequado para ataques de precisão, como ficou claro no último lançamento. Portanto, a ameaça do Mesh sobre um suposto ataque iminente com o Oreshnik é pura invenção. Além disso, se ele for usado contra Kiev, pode perder sua única vantagem. Ele é promovido como impossível de interceptar, assim como o míssil Kinzhal foi, até ser abatido. E se um sistema Patriot interceptar o Oreshnik, será um vexame completo. Nesse momento, essa arma deixaria de existir como ameaça real, já que sua única função seria transportar uma ogiva nuclear até o alvo. Se for abatido em uma versão convencional, acabou, pode ser descartado para sempre. É justamente por isso que da última vez eles não o usaram contra Kiev. A capital ucraniana tem uma das defesas aéreas mais bem treinadas do mundo, com muitos sistemas Patriot. Recentemente também foi noticiado que Putin virou piada após mais um de seus mitos sobre o Oreshnik. O ditador russo afirmou que a ogiva do míssil seria capaz de suportar a temperatura da superfície do Sol. O Kremlin continua espalhando mitos sobre armas russas sem equivalente. Ultimamente, Putin tem se dedicado especialmente a ameaças contra a Ucrânia e a Europa com o míssil balístico de médio alcance Oreshnik, que foi lançado pelos ocupantes em novembro do ano passado contra a região de Dnipro. Falando em um fórum tecnológico na Rússia, Putin declarou que a ogiva do Oreshnik supostamente resiste à temperatura da superfície solar. O mundo inteiro está falando sobre o Oreshnik e os materiais. A temperatura nessas ogivas corresponde à do Sol, a temperatura na superfície solar, disse o ditador. A temperatura da superfície do Sol é de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Não existe nenhum metal na Terra que possa suportar essa temperatura. Por isso, essa afirmação de Putin está sendo amplamente ridicularizada nas redes sociais. Usuários também relembram outras declarações fantasiosas sobre as incríveis capacidades do armamento russo que acabaram sendo pura mentira, voltada para os fãs da propaganda pró-Kremlin. Será que esses Oreshniks são feitos com materiais alienígenas? Ironizam internautas. Também foi noticiado, já nos acostumamos. Até um propagandista pró-guerra duvidou da eficácia do Oreshnik e do poder de Putin. Entre os ultranacionalistas russos, cresce a decepção com o ditador Vladimir Putin. Ditador da Rússia, Vladimir Putin, não apenas não conseguiu vencer a Ucrânia em 3 anos de guerra, como também permitiu que partes do território russo fossem tomadas pelo inimigo, expondo a fraqueza do regime de Putin ao mundo inteiro. Isso foi declarado abertamente pelo cientista político russo pró-guerra Alexei Finenko durante uma transmissão na rádio Komsomolskaya Pravda. O propagandista destacou que hoje os ataques ao território russo tornaram-se um fenômeno comum. A incapacidade de Moscou de enfrentar tais ameaças também ficou evidente. Já nos acostumamos com o fato de que nossos territórios são atacados por drones, que recebemos boletins de guerra da região de Kursk. Mas, e se depois de amanhã os japoneses invadirem e tomarem as ilhas, vai haver uma resposta nuclear da Rússia ou combates lentos nas Kurilas? E se amanhã, por exemplo, forças da OTAN invadirem a região de Kaliningrado,
questionou Finenko. Ele também duvidou da veracidade das declarações do ditador russo sobre o míssil Oreshnik e seu suposto poder destrutivo. Diziam que um ataque com os Kinzhal seria suficiente para qualquer país se render. Mas a Ucrânia não se rendeu. Quantos ataques de Kinzhal já foram lançados contra ela e nada? Indignou-se o propagandista. O portal da agência chamou a atenção para o fato de que a propaganda e as autoridades russas rapidamente esqueceram o Oreshnik após seu lançamento na região de Dnipro, em novembro de 2024. Durante aquele período, o tema foi amplamente discutido com autoridades e mídias russas. O ditador Putin se gabava do míssil em praticamente todos os seus discursos, prometendo novos ataques. No entanto, hoje preferem não mencioná-lo. Há razões para acreditar que a Rússia, na verdade, não possui estoques desse armamento. Além disso, por que o Oreshnik é uma grande farsa? Um especialista explicou usando o exemplo de um meteoro que caiu na Iacútia. O míssil de médio alcance Oreshnik, tão vangloriado pelo ditador russo, é, na verdade, uma encenação. Toda a história do ataque com o Oreshnik ao Dnipro ucraniano é um grande teatro, segundo escreve o analista russo Anatoly Nesmeyan, também conhecido como El Murid. Na Iacútia caiu um meteoro de cerca de 1 metro de diâmetro, uma demonstração prática de um impacto cinético, bem comparável ao suposto Oreshnik em versão não nuclear. A velocidade era até maior do que a do míssil, e o tamanho e massa também eram superiores à ogiva. No entanto, o resultado foi previsível. Queimou-se na atmosfera antes de atingir a Terra, desintegrou-se nas camadas superiores, sem gerar onda de choque, vítimas ou destruição no solo. A física é uma ciência. Para que um meteoro atinja a superfície ou exploda nas camadas mais baixas da atmosfera causando uma forte onda de choque, ele precisa ter dimensões e massa muito maiores do que o da Iacútia, pelo menos 10 metros de diâmetro. Mas acelerar uma massa assim até velocidades cósmicas é impossível com qualquer míssil existente atualmente, especialmente lançado da Terra. Na verdade, nem é possível levantar algo tão pesado do solo. Um meteoro de 10 metros de diâmetro pesaria cerca de 80 mil toneladas. Ou seja, o tal ataque cinético de Putin, que ele afirma ser comparável a uma explosão nuclear, é puro blefe e mentira. Não existe ogiva capaz de entrar na atmosfera a velocidades de 8 a 10 km/h e chegar intacta ao solo. E tampouco há míssil que possa lançar tal ogiva e acelerá-la até essas velocidades. E para completar, o sistema de posicionamento em velocidades tão altas dificilmente teria precisão de poucos metros. Estamos falando de desvios de quilômetros. Resumindo, nem mentir eles sabem direito. Tentam, mas fica até engraçado.